Olá a todos e a todas. Vamos iniciar aqui o estudo da relação ou relações custo, volume e lucro, ou a chamada análise custo, volume e lucro, a análise CVL. Né? Podemos afirmar que, entre as várias ferramentas gerenciais da área de custos, aplicáveis ao cotidiano dos administradores que lidam com preços e custos, talvez a ferramenta de maior importância seja essa daqui, a análise custo, volume e lucro, também conhecida como análise CVL. Por isso que a compreensão aprofundada desse instrumento, cujos componentes principais vamos destacar daqui a pouco, né, é indispensável para que os gestores, os administradores das empresas que atuam em mercados de concorrência acirrada, principalmente se consideradas as diversas informações gerenciais que proporcionam, dá uma grande atenção. Porém, os conceitos trabalhados aqui, a gente pode aplicar não somente nas grandes empresas, como nas de médio porte e no pequeno negócio. Né? É a chamada relação custo, volume e lucro. Esse processo, essa relação custo, volume e lucro, a gente deve saber o seguinte, que o processo de planejamento empresarial, ele envolve uma seleção de objetivos e a definição de meios para atingi-los. Neste contexto, a maximização do lucro constitui o objetivo principal de qualquer organização empresarial, com fins lucrativos, naturalmente. Então, o lucro é a consequência final da gestão empresarial, para o qual concorrem outras variáveis, tais como receitas, os custos, as despesas, os volumes produzido e vendido. Então, gente, para uma gestão eficiente das empresas, é importante dispor de técnicas de análise que permitam estudar o interrelacionamento entre essas variáveis, bem como a sua influência em relação ao lucro. E aí a gente pode afirmar o seguinte, que a compreensão dessa relação custo, volume e lucro apoia os gestores em muitas decisões, como, por exemplo, fazer ou comprar. A gente discutiu isso com base na margem de contribuição. A que preço vender? Vale a pena reduzir o preço? Ou devemos manter o preço? Quanto deve ser gasto em propaganda e promoção para estimular, motivar as vendas? A assistência técnica deve ser própria ou a gente deve terceirizar? Ou mediante agentes terceirizados? Qual é a programação de volumes produzidos ideal para a empresa? Existe possibilidade de redução de custos? É interessante renovar um equipamento, investir no equipamento mais novo? A viabilização de um projeto é interessante ou não? E o ponto de equilíbrio, a equação entre as receitas e despesas, entre outros. Então, essa análise, a análise custo, volume e lucro, ou a chamada análise CVL, é uma eficiente técnica baseada no custeio variável, porque ela é derivada do custeio variável, essa análise, ela é derivada do custeio direto ou melhorar isso aqui, ou variável. Ela é baseada no custeio variável e por meio dela pode-se estabelecer a quantidade ou volume mínimo que a empresa deverá produzir e vender para que não incorra em prejuízo. Então, o que é que a gente pode discutir aqui nessa análise CVL? Temos aqui os custos. Esses custos a gente discute informando o seguinte. Os custos aqui a gente vai segregar em custos fixos e há também as despesas fixas, dependendo do contexto da questão, dos problemas que nós vamos analisar aqui, e os custos variáveis ou as despesas variáveis. Em relação aqui ao volume, vamos trabalhar dois tipos de volumes. Dois tipos. Temos o volume produzido, ou a quantidade, ou volume, né? Vou colocar volume, ou volume
vendido, não é? E o lucro é uma consequência final desse processo que a gente encontra. Quando a gente vai trabalhar a análise custo, volume e lucro, trabalharemos três importantes artefatos. Eu diria artefatos utilizados pela contabilidade gerencial, os quais derivam dessa análise. Quais são eles? Quais são esses artefatos? Temos aqui os artefatos utilizados pela contabilidade gerencial na relação custo, volume, lucro. Quais são eles? A margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, que já vimos aqui, e a alavancagem operacional. A margem de contribuição ela já vem sendo estudada. Não é? Nós vimos nos estudos da primeira B que essa margem de contribuição ela designa, não é, o valor resultante da venda de uma unidade após serem deduzidos do preço de venda os custos e despesas variáveis e os impostos, se houver, associados ao produto comercializado. A margem de contribuição pode ser conceituada em valor unitário, valor total e em percentual, essa margem de contribuição. Né? E ela tem uma infinidade de importância. O ponto de equilíbrio, a gente vai estudar em outro momento, e perceberemos que esse ponto de equilíbrio é uma equação entre a receita total e os custos e despesas totais, o ponto de equilíbrio. A gente vai verificar quando é que a empresa apresenta um equilíbrio onde o resultado naturalmente vai ser igual a zero. Se a empresa conhece o ponto de equilíbrio e sabe a quantidade vendida, ela pode conhecer a sua segurança, a margem de segurança, que é o espaço responsável pela formação do lucro da empresa. A margem de segurança é outro ponto discutido em outra aula. E a alavancagem operacional, que é um medidor de risco operacional. O que é interessante para a empresa? Uma alta alavancagem ou uma baixa alavancagem? Quais são as empresas que ganham mais? Aquelas que têm maior alavancagem ou menor alavancagem? Mas essa análise é interessante antes ou depois do ponto de equilíbrio? São essas discussões que a gente vai abrir. Porém, inicialmente, a gente vai fazer uma abordagem matemática do ponto de equilíbrio, desenvolvendo aqui um cálculo básico para poder entender como é que isso aí funciona.